graça e paz. Existem momentos em que a indignação toma o espírito com tanta força que calar se torna impossível. Não é revolta carnal, é zelo, é peso de glória. É como se o próprio Deus compartilhasse conosco seu senso de justiça, e algo dentro de nós se levanta para dizer: chega, basta. Foi assim com Davi, quando ele chegou ao campo de batalha e viu o gigante afrontando o exército do Deus vivo, não se intimidou. Enquanto todos recuavam, Davi avançou. Enquanto os soldados se calavam, Davi falou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aquilo não era arrogância, era indignação santa. Era o Espírito de Deus encontrando um vaso na terra. Deus viu aquele jovem e disse: é com ele que eu vou, porque ele sente o que eu sinto. E o gigante caiu. A pedra foi apenas o símbolo. Quem derrubou o inimigo foi Deus, através de um coração inflamado por justiça. E é isso que o Senhor procura hoje. Gente que não aguenta mais ver a verdade sendo silenciada, a mentira sendo pregada, a fé sendo comercializada. Chegamos a um ponto grave. Há ministérios ensinando doutrinas que não vêm da cruz, mas da cobiça. Cobram por confissão de pecados, cobram por resgate de primogenitura, cobram por quebras de maldição familiar, preços fixos, valores tabelados, R$500 por ato espiritual, R$1.500 por libertação ancestral. E tudo somado, uma dívida que não é com Deus, mas com homens. Pessoas sendo levadas a crer que precisam pagar para serem livres, quando a única moeda aceita no céu é o sangue do Cordeiro. Isso não é evangelho, é engano, e precisa ser confrontado. Todos os que estão em Cristo já foram resgatados, todos, sem exceção. Primeiro filho, segundo, 10º, 20º. Não importa a ordem de nascimento, importa a posição em Cristo. O sangue do Cordeiro não faz acepção. Quem crê, se arrepende e confessa, já está remido, restaurado, resgatado. Portanto, povo de Deus, não se deixem enganar por ministérios heréticos que estão plantando mentira e colhendo dinheiro. Estão dizendo que você precisa pagar um valor para resgatar filhos abortados, que deve pagar por cada pecado antigo, por cada porta aberta espiritual. Isso é feitiçaria vestida de doutrina. A Bíblia é clara: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Não diz pague, diz arrependa-se. O mais grave, o mais triste, é que muitos desses líderes sabem a verdade, já pregaram o verdadeiro evangelho, mas trocaram a cruz pela ganância, porque o que é de graça para o povo não rende R$4.500 por cabeça. E aí está o perigo: o evangelho está sendo usado como instrumento de lucro. Ministérios transformados em balcões espirituais. Sim, há eventos que cobram hospedagem, alimentação, estrutura, isso é justo. Mas a palavra de Deus não está à venda. A mensagem da cruz é gratuita. O acesso à revelação do Espírito é livre. A palavra que Deus me entrega está sendo anunciada sem cobrança, porque o Evangelho não se negocia. Digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse declara que ele nos fez reis e sacerdotes. Ele pagou o alto preço, rasgou o escrito de dívida, consumou tudo na cruz do Calvário. E agora, querem te dizer que você ainda precisa pagar? Então a cruz foi inútil? Se além do sangue, ainda precisa do seu dinheiro, então não é evangelho. Para ele, não foi de graça. Para você, é graça, favor imerecido, dom eterno, liberdade sem fatura. O sacrifício de Jesus é suficiente para cancelar pecados, quebrar heranças, restaurar identidades, redimir destinos. Basta crer, basta confessar, basta se arrepender. Como está escrito em Levítico 26:40, se confessarem suas iniquidades e as de seus pais. E em Ezequiel 18,
não tenho prazer na morte de ninguém. Arrependei-vos e vivei. Nada de pagamento, nada de transferência. A cruz não precisa de complemento. Fuja disso. Fuja do falso evangelho. Fuja dos lobos que usam beca, mas têm ganância no coração. Povo de Deus, abra os olhos. Pare de financiar trevas. Pare de entregar seu dinheiro a sistemas que imitam feitiçaria, mas se dizem cristãos. Você foi chamado para a liberdade, não para a escravidão religiosa. Chega, basta. Quando se abre uma porta para que o Evangelho seja anunciado, quando há um convite para pregar a palavra, a resposta deve vir com zelo, temor e fidelidade. E eu digo com toda a clareza, não se cobra para pregar o Evangelho. De graça recebemos, de graça anunciamos. Agora, é claro, não se paga para pregar, mas também não se deve pagar para pregar. Quem convida, honra. Quem envia, sustenta. Passagem, hospedagem, logística, isso é natural. E se houver uma oferta, é bíblico. Está escrito em Gálatas 6:6. Aquele que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as coisas boas com aquele que o instrui. Mas não há cachê, não há contrato, não há tabela de preço para a palavra de Deus. Se for uma igreja pequena, sem recursos, a palavra será pregada do mesmo jeito, porque não é sobre dinheiro, é sobre missão. O Evangelho está disponível, está na sua Bíblia, está nas pregações sérias que estão espalhadas por todos os cantos, inclusive online. Tem pregador fiel, tem mensagem limpa, dê ouvidos à verdade e fuja da heresia, fuja. Fuja não só da aparência do mal, fuja do mal. Jesus orou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E isso inclui mal escondido debaixo de púlpito. Inclui mentira que se disfarça de revelação. Inclui ministérios que comercializam a fé. Você não precisa pagar por bênção. A cruz pagou tudo. Pagou tua cura. Pagou tua herança. Pagou tua libertação. Pagou tua entrada no céu. Pagou teu nome no livro da vida. Sai desse ambiente onde Jesus não é o centro, onde o Espírito Santo não tem voz, onde o nome de Deus é usado para inflar contas bancárias. O pai da mentira é o diabo, e onde a mentira reina, o Espírito de Deus não habita. Há ministérios hoje que se afastaram do Evangelho original porque descobriram que a verdade não rende financeiramente como a ilusão. Trocaram a cruz pelo palco, trocaram a palavra pela performance, trocaram o chamado pela ganância. Mas a palavra nos alertou. Nos últimos dias, muitos se levantariam assim. Você precisa escolher. Vai abrir portas para o engano ou para a verdade? Você tem a chave, você decide quem ouve, você decide o que segue. E lembre-se do cerne do Evangelho. Jesus morreu por você, pagou o preço, cancelou a dívida, e agora você não deve mais nada. Não esqueça disso, nunca, em nome de Jesus. Agora me responda com sinceridade. Você ainda acredita que a cruz é suficiente? Ou tem sido enganado por um evangelho que cobra pelo que Jesus já pagou? Não dá mais para andar no meio do engano. Ou você abraça a verdade, ou vai continuar alimentando o sistema que destrói vidas em nome da fé. A cruz pagou tudo, tudo. Você não deve mais nada. E se essa palavra te confrontou, se despertou algo no seu espírito, então faz o seguinte, curta esse vídeo. Comenta aqui embaixo, a verdade é suficiente. Se inscreve no canal para receber mais palavras como essa e compartilha com alguém que precisa sair do engano. Tem muita gente sendo enganada porque falta uma voz para dizer a verdade. Seja essa voz, leve essa mensagem, porque a cruz ainda fala, a cruz ainda salva, e a cruz ainda é o centro do Evangelho. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça e a paz de Cristo repousem sobre você, e que a verdade permaneça firme dentro do teu coração.